presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, meus colegas aqui presentes, meu amigo lá da Procuradoria Fiscal, Marta, Cris, bom dia a todos. Doutor Adalberto, bem-vindo de volta, né? Agora do lado de cá da mesa, né? Mas desejo ao senhor um ótimo período como corregedor. Agradeço as palavras que o senhor se dirigiu a mim e colocando a PESP como um interlocutor importante do trabalho que o senhor pretende realizar. Então, desde já, publicamente, a PESP agradece, aceita e participará das conversas que o senhor propôs. Meus amigos, alguns assuntos me trazem aqui hoje. Eu passei algumas semanas que eu não pude comparecer. Todos sabem do apreço que eu tenho pelas reuniões do Conselho. Eu procuro sempre vir a todas, então justifico as 2 ou 3 vezes passadas que eu não pude aqui comparecer, mas acompanhei as discussões, né, porque ele sempre me coloca tudo à par. Então hoje eu venho para tratar de alguns temas que não são propriamente novos, mas são importantes e peço licença para trazer aqui. Primeiro ponto que me parece muito importante, Procurador-Geral, o senhor sempre falaram que com relação ao concurso de ingresso, o governo estava aguardando a melhora da situação econômica e, sobretudo, a melhora da arrecadação. Então, nós tivemos um fato novo, que não sei se todos acompanharam. No dia 29 de setembro, sexta-feira da semana passada, foi publicado o relatório de gestão fiscal anualizado para 31 de agosto deste ano. É um relatório que pega as despesas do ano a cada quadrimestre, então suprime-se o quadrimestre do ano anterior e colocou-se o segundo quadrimestre deste ano, e a diferença de arrecadação foi significativa, né? Perto de 5 bilhões de reais. Se vocês tiverem a paciência de ver, vocês verão que a receita corrente líquida passou de 141 e alguma coisa bilhões de reais para 146 bilhões de reais. Então, é um aumento bastante significativo e bastante importante, que apenas vem repisar aquilo que eu já tive oportunidade de falar, que os economistas estavam dizendo, e acho que sem medo de errar, que estava em curso uma recuperação econômica no Brasil, que seria uma recuperação lenta e que muito provavelmente a arrecadação demoraria um período para aparecer, mas que apareceria em algum momento. Então eu acho que ela apareceu, tá certo? Quer dizer, a menos que tenha sido um recolhimento bilionário de alguma empresa que realmente tenha ido, acho que 5 bilhões de reais é um resultado bastante importante e que, creio eu, possibilita realmente agora o cumprimento da promessa de que quando realmente a situação econômica melhorasse, seria autorizada a abertura do nosso concurso de ingresso. Então a PESP vem dizer que está muito atenta a isso, acompanhando, teve muita paciência, os colegas tiveram muita paciência no sentido de aguardar esses 8 meses, como o doutor Elival falou, olha, no primeiro quadrimestre melhorou, mas depois teve um mês que caiu, e agora nós temos um dado concreto e real do aumento da arrecadação. Então esperamos ansiosamente que essa autorização venha o mais rápido possível. A carreira está num ponto, acho que todos sabem, né? O próprio doutor Elival fez questão de falar na posse do doutor Adalberto, na cerimônia de transmissão de cargo para o doutor Adalberto, dessa situação da nossa carência absoluta de procuradores. Então é um ponto que eu venho aqui repisar e enfatizar essa situação de melhora econômica, melhora real, né? Melhora possivelmente se confirmar. Por conta disso, eu também quero relatar algumas viagens que fiz a procuradorias regionais. Semana passada, no dia 28, eu estive em Bauru e no dia de ontem na Procuradoria Regional de Marília. Então, dentro daquela política de acompanhar em loco o trabalho dos colegas, eu posso assegurar, tenho certeza que todos sabem, né, que nós estamos no limite naquelas 2 regionais, com tão certeza que já estamos no limite nas outras também, certo? Quer dizer, é uma carga de trabalho maior do que se tinha antes, uma velocidade maior em razão do procedimento eletrônico, do processo eletrônico, e um número cada vez menor de procuradores. Então é algo que realmente, vamos dizer, constatando em loco a necessidade, às vezes até uma situação de desespero de alguns colegas, eu sou obrigado a trazer aqui esse ponto, que realmente é algo que
muitas das medidas não podem necessariamente esperar o concurso de ingresso. Quer dizer, há medidas gerenciais, microgerenciais importantes que devem ser tomadas. Então, vou trazer apenas um exemplo concreto de uma situação que não teria nada a ver, mas que acaba dando problema para procuradores. Obrigação de fazer. Acho que todos já sabem o que é uma obrigação de fazer, né? É o procedimento que é feito depois que a Fazenda do Estado perde uma ação, tem que haver o necessário apostilamento. É algo que é feito pelo órgão de origem, não tem nada a ver com a Procuradoria. A Procuradoria, na minha época, apenas dava o caminho jurídico, né? Interpretava o teor da sentença para o cumprimento dessa obrigação. Bom, tem havido atraso no cumprimento dessa obrigação de fazer, atraso do órgão. Pois bem, tem juízes que mandam agora abrir inquérito por conta de descumprimento, de cumprimento de obrigação de fazer e estão querendo ouvir os procuradores. Quer dizer, então, repare que é uma situação grave e me foi pedido que trouxesse aqui ao Conselho, talvez os senhores já saibam, evidentemente, mas que eu acho que merece uma resposta institucional da Procuradoria, quer dizer, no mínimo uma conversa com o próprio Corregedor-Geral de Justiça, no sentido de alertá-lo que isso não tem nada a ver com a Procuradoria, que ele não devia nem estar perdendo tempo com isso, e, na realidade, isso cria um transtorno desnecessário e bastante desagradável para as pessoas. E todos enfatizaram muito a necessidade, doutor Fernando, de realmente, vamos dizer, a Procuradoria talvez atuar de uma maneira, digamos assim, racionalizadora nessa questão de obrigação de fazer. E alguns colegas mencionaram, inclusive, já uma representação feita pelo chefe da Procuradoria Regional de Presidente Prudente, que já foi encaminhada ao senhor. Então, seria o caso assim, de se pensar nessas medidas microgerenciais que podem, eventualmente, resolver um problema que eu falo que não é afeto a nós, mas nós acabamos tendo que atuar também. Quer dizer, esse problema acaba potencializado com a questão dos juizados, que tudo é muito mais rápido, num volume muito maior. Então eu venho trazer aqui problemas concretos que gostaria que tivessem soluções. Terceiro assunto que eu gostaria de tratar, doutora Maranja, eu gostaria então de parabenizar pela realização deste fórum realizado na sexta-feira passada. Conversei com vários colegas que participaram, todos elogiaram, inclusive fizeram questão de dizer que foi a ideia da conselheira doutora Priscila, então parabéns pela ideia que a senhora teve, parabéns à senhora, doutora Maranja, pela implementação. E eu acho que um dos caminhos para a solução dos problemas da Procuradoria é os colegas se encontrarem, trazerem problemas concretos, e muitos colegas já intuem possíveis soluções. O que acontece é que se ele não traz para um âmbito maior e não se discute num colegiado maior, muitas vezes isso acaba se perdendo. Então, foi um exemplo perfeito de que, colocando colegas para discutir problemas concretos, surgem várias soluções. Então, eu queria parabenizar pela realização do evento e pelo sucesso que ele foi, dizendo que esse é o primeiro caminho, as pessoas conversarem entre si por meio de soluções. Não vamos esperar que tudo fique por conta do gabinete, essa coisa toda, mas saber que é um belíssimo caminho para se percorrer. Finalmente, o quarto tema que gostaria de tratar, quarto e último, né, já que a sessão parece que vai demorar, então não quero também ser eu dar causa a uma demora maior. Quer dizer, estamos aí num cenário ainda indefinido com relação às pautas que existem no Congresso Nacional, mas é que de minha parte estou extremamente atento e preparado para nelas atuar. E quero aqui reiterar o meu compromisso com a minha carreira no sentido de tudo fazer para realmente atuar de maneira propositiva nessas pautas. Então tem lá a reforma da Previdência, é um assunto que os senhores reparam, não se deixa morrer, volta e meia alguém vem na imprensa e faz questão de falar que há necessidade imperativa de se votar esse ano. Acho que viram que o presidente da Câmara deu uma declaração que vai votar a reforma da Previdência, não aquela que o presidente queria que fosse votado, mas vai votar uma reforma da Previdência. Então, são cenários que eu quero dizer assim, a PES está atuando bastante, está acompanhando e vai ter uma atuação concreta com relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, Marcos.